Para completar, Marcos Antônio quer jogar no Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo conseguiu um trunfo importante para tentar tirar Marcos Antônio do São Paulo. É que o volante está decidido a jogar no rubro-negro. Não dá para dizer que o Marcos Antônio vai forçar sua saída, mas certamente Rui Costa, o homem de futebol do São Paulo, e Hernán Massis, presidente do São Paulo, escutarão do jogador sua vontade de se mudar para a Gávea. Entre os motivos, o fato de receber um salário bem maior no Rio de Janeiro na comparação ao São Paulo, a possibilidade de ser campeão com mais frequência no Fla do que no Tricolor, além de um calendário mais homogêneo. Só para entender, na temporada passada, Marcos Antônio teve 4 lesões diferentes e desfalcou o São Paulo em 23 partidas. A preocupação do Marcos Antônio é de que no São Paulo, como protagonista, ele precisa jogar praticamente todas as partidas. No Flamengo, ele chega para disputar a posição e ser utilizado com menos frequência. Dessa maneira, ele entende que vai se machucar menos e pode ser ainda mais útil. A primeira proposta, como eu contei para vocês, já foi recusada. O Flamengo ofereceu 6 a 7 milhões de euros, além do repasse por empréstimo com ajuda nos salários do Alan. São Paulo, que é uma cifra bem superior, não tem a informação de 25 milhões de euros, como alguns setoristas do São Paulo chegaram a divulgar, mas existe de fato uma negociação e o Flamengo vai tentar fechar essa contratação o mais rápido possível. Os 42 milhões de euros investidos em Paquetá farão do Flamengo dono da maior compra do futebol do Brasil e da América do Sul. Mas esses 260 milhões de reais representam tanto dinheiro, mais tanto dinheiro, que essa compra seria a maior em alguns dos principais clubes do futebol europeu. Você quer ver? Por exemplo, Porto, Borussia Dortmund, Roma, Sporting e Lyon nunca compraram um jogador por tais cifras. O Paquetá também seria o segundo reforço mais caro da história do Milan e do Benfica se fosse comprado por 42 milhões de euros. O terceiro reforço mais caro da história do Napoli. O quinto da história da Inter de Milão. O sexto no Atlético de Madrid. O nono no Tottenham. O 10º no gigante Bayern de Munique. 12ª maior contratação da Juventus, caso ele fosse comprado por esses 42 milhões de euros. E o 14º reforço mais caro da história do Barcelona e do Liverpool, caso tivesse ido para o gigante espanhol ou para o gigante inglês. Cada dia mais me impressiono com esses 260 milhões de reais investidos pelo Flamengo e o melhor, o Flamengo pode fazer um investimento desse tamanho e vai ter um jogador titular da seleção brasileira de 28 anos de idade que era muito bom na Premier League e que quase se transferiu para o Manchester City um ano e meio atrás. E Michael não é mais jogador do Flamengo, a oficialização aconteceu nessa sexta-feira. O atacante de 29 anos de idade foi vendido para o Al-Ula, da segunda divisão da Arábia Saudita, operação de 3 milhões e meio de dólares. A gente está falando de mais ou menos 18 milhões e 400 mil reais. Com a observação de que o Michael havia chegado do Al Hilal sem custos. A única despesa que o Flamengo teve com o Michael durante esse período foi seu salário, e direito de imagem, luvas, de 1,5 milhão de reais por mês. Desde que foi contratado em 2024, o Michael disputou 45 jogos, 23 como titular, 6 gols e 5 assistências, esteve longe de brilhar como na primeira passagem. Em 2026 ele nem chegou a entrar em campo, foi relacionado para 2 partidas, mas não saiu do banco de reservas. O Santos era um dos interessados, o Corinthians também demonstrou a intenção de fechar com o atleta, mas o Flamengo optou por alguém que lhe pagasse dinheiro. E esses 18 milhões e 400 mil se somam a outras vendas já feitas pelo Flamengo. Só para completar em relação ao Fla, registrar que Paquetá foi enfim anunciado como reforço, ele assinou seu contrato nessa sexta-feira. O negócio já estava sacramentado desde quarta-feira e a ideia é que o Paquetá esteja à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida de domingo na Supercopa do Brasil. A saideira sobre o Flamengo, rubro-negro contratou o centroavante Josmar, que vem da base do Avaí, só 17 anos de idade, atua como camisa 9 de referência e chega para a base do Flamengo. Rubro-negro deixa um percentual de venda futura para o clube catarinense. A verdade, Nicola, é que o Michael rescindiu com o Fla. Provavelmente esses 3 milhões e meio de dólares vão como luva para o jogador, mas vale a pena checar. Bora explicar o contexto da informação do Leonardo. Hoje o Flamengo anunciou a rescisão do contrato em comum acordo com o Michael, tá?
Vene Casagrande trouxe a informação de que o negócio foi fechado por 3,5 milhões de dólares, a gente está falando de quase 19 milhões de reais. Deixa eu mandar uma mensagem para o Boto. Boto, boa noite. Espera aí. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma novidade, conto para vocês. Saber se tem alguma... Bora. Vamos tentar, né? Vamos tentar descobrir coisas exclusivas para vocês. Até estava fazendo a conta. Vocês vão lembrar que nos 15 primeiros dias do ano, o Flamengo já tinha 111 milhões de reais com vendas de atletas, né? Só que esses 111 milhões de reais contabilizavam a transferência do Wallace Ian para o Red Bull Bragantino. O negócio está ameaçado, pode não acontecer. E aí, só queria trazer um bastidor. Peraí. Michael sentiu sem custos ou teve 3,5 mil para o Flamengo? Deixa eu tentar entender essa história aqui, já conto para vocês, tá? O que eu ia fazer? O cara de cachorro quer saber se o Michael vai para o Corinthians. Não, o Michael é novo reforço de um time saudita chamado Al-Ula, tá? Da segunda divisão da Arábia Saudita. Michael, que já passou por lá, jogava no Al Hilal, aceitou ir jogar no pequenino time da segunda divisão. Confesso que eu não entendi muito bem essa história, mas vamos ver se durante a live a gente consegue atualizações. E qual a like 18? Qual a chance de o Paquetá jogar domingo? Fla irá trazer o reserva do Pedro apenas em julho. O Igor, ele é contratado ao longo da semana e se programa para estar à disposição. Desembarque na quinta cedo, realização de exames médicos, compromissos particulares, entrevista na Flá TV, hoje assinatura do contrato, treino com o restante do elenco. Não dá para cravar que ele vai estar à disposição, mas esse era o planejamento inicial. Sobre reserva para o Pedro. A ideia não é contratar um reserva, tá, Igor? A ideia é trazer alguém que possa concorrer com o Pedro, com características diferentes. Um atacante de mais mobilidade, um atacante que não fique tão preso dentro da área. Por exemplo, como o Caio Jorge. Só que para trazer qualquer um, o Flamengo decidiu não trazer. Então o Flamengo possivelmente vai adiar essa contratação para julho. Por quê? Porque em julho encerram-se vários contratos com o fim da temporada europeia. Vou citar só um exemplo, o Dybala. O Dybala tem contrato com a Roma até junho. E o Dybala é um atacante móvel. O Talisca nem é um atacante móvel, mas pode também ser um atacante móvel. Ele tem contrato com o Fenerbahçe até junho. Enfim, o Flamengo adiando essa contratação, não gastando com qualquer um, ele vai ter a oportunidade de, no meio do ano, encontrar soluções mais interessantes. Minha rapaziada, boa, mais um giro de notícias do Flamengo neste sabadão, com muita informação para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado do maior clube do Brasil. Então peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, inscrever-se no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo e ficar super atenado sobre tudo que está sendo falado no dia a dia do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você, sabadão desse agitado demais, né, cara? Dia 31 de janeiro, último dia do ano. E amanhã, domingão, já tem Corinthians e Flamengo pela Supercopa do Brasil. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.